Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana com as principais decisões aqui do STF nos últimos dias. Nesse episódio, a gente fala sobre o julgamento que definiu a quantidade de maconha que vai diferenciar o usuário do traficante. A gente também vai falar do acordo firmado aqui no Supremo entre a União e o governo do estado do Rio Grande do Sul para antecipação de receitas em razão da situação de enchentes lá no estado. E a gente fala também sobre um balanço dos trabalhos deste primeiro semestre, esse balanço que foi apresentado pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, na última sessão. Eu sou Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e junto com o Mauro e com a Gisele, vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais. Então, pessoal, eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da rádio e da TV Justiça, e eu vou dar aí os esclarecimentos jurídicos acerca dessa última sessão do primeiro semestre de 2024, em especial apresentando aí os aspectos relacionados ao julgamento do recurso extraordinário que o Supremo Tribunal Federal descriminalizou o porte de maconha para consumo pessoal. É isso, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e junto com a Lei e com a Gi, falar um pouco dessa última semana aqui nesse nosso último episódio do semestre, né? É isso aí, a gente tira um recessinho também. Tira um recessinho junto, claro. Vamos lá, é justo. Só em agosto. Vamos lá. Continuamos trabalhando, né? Sempre. Só o podcast que dá uma pausa. Mas vamos falar do balanço, como destaque dessa semana, o balanço desse primeiro semestre, balanço esse apresentado pelo ministro Luiz Roberto Barroso nessa última sessão do semestre, em que ele apresentou alguns números, como as decisões proferidas nesse período, foram 52.066 decisões proferidas, chamou atenção para as decisões colegiadas, um número aí de cerca de 10 mil decisões. Colegiadas, a gente deixa claro que é turma e plenário, né? Exatamente. Isso vale a gente registrar um aumento de quase 30%, mais precisamente 29% em relação a 2023. Então, são números positivos trazidos pelo presidente, né? Isso, e principalmente esse dado que são decisões colegiadas. O Supremo tem dado muito mais, né, tem ampliado esse valor às decisões colegiadas, diminuído muito a coisa das decisões individuais. Elas continuam acontecendo, são importantes, porque tem casos, por exemplo, de negar seguimento a um processo, não tem capacidade, aquele processo não tem capacidade de continuar, Certo. então você não precisa levar isso para um colegiado, né, Gi? Mas a decisão colegiada é muito importante nos casos em que se analisa mérito, e ela tem aumentado muito, 30% é um número bem significativo. E outro ponto interessante, Ale, é que nesse período o Supremo recebeu 37 mil ações, um pouco mais, e julgou. Quanto é que ele fala aqui? 37.647 processos, sendo 12 mil originários e 26.626 recursos. E isso em relação ao primeiro semestre do ano passado, um aumento aí de 13% nas ações originárias. O Supremo Tribunal Federal é o tribunal constitucional que mais julga no mundo inteiro. Sem dúvida. Então, assim, a demanda realmente é intensa, porque além das sessões de quarta e quinta, as turmas se reúnem às terças e ainda há o plenário virtual durante este período, né? Que dura aí uma semana. Então, mesmo durante a realização das sessões plenárias, está correndo ali os julgamentos, não para. Eu achei aqui o número, deixa eu só trazer, que eu fiquei parado aqui. Recebeu 37 mil e julgou, baixou 39 mil. Então, é interessante que o Supremo está conseguindo resolver mais casos do que os casos que chegam. Exatamente. Isso é muito importante, né? Para conseguir tirando esse déficit. O saldo é positivo mesmo, né? Porque acaba julgando mais do que o que recebe. Por isso que o presidente falou que tem o acervo atual tem reduzido ao menor em 30 anos. Por isso que a gente está conseguindo julgar mais do que está chegando de processo, né? Sim, então, isso é bastante importante. E ele trouxe também ali, ele enfatizou a repercussão geral como um instituto que realmente tem dado muito certo, né, por conta desse filtro, que se tem um filtro recursal e que possibilita que essas decisões também possam alcançar o maior número de pessoas, de processos, em relação a casos que tratem da mesma natureza. E tratou também das reclamações, que tem sido ainda um uso excessivo de reclamações no Supremo Tribunal Federal. A maioria, inclusive, a gente já comentou aqui, que são provenientes da Justiça do Trabalho. Sim. São aqueles casos em que se apresenta uma ação no Supremo informando que houve descumprimento, né, por um juiz ou por um tribunal de uma decisão do STF. Tá, a gente agora falou dos números, eu acho que vale a gente lembrar aí alguns julgamentos
importantes Sim, feitos sim. aqui pela corte nesse período. Até antes, né? O ministro... Pegando a gestão, né? do São ministro. 9 meses do ministro Luiz Roberto Do segundo Barroso. semestre de 2023 que ele assumiu para cá. E aí, o que você destacaria, Ele Mauro? mesmo cita ali, né? A ausência de lei sobre licença paternidade é uma omissão constitucional, foi uma decisão recente do Supremo. Aí foram 18 meses fixados, né, para que o Congresso Nacional possa... Isso, era uma ADO, né? Uma omissão do Congresso. Isso. A questão do transporte gratuito nas eleições, muito importante, porque agora temos eleições, né? No final agora do ano. A providência para controle de desmatamento na Amazônia e Pantanal. O Pantanal agora está aí pegando fogo, literalmente. A pauta verde, né? A gente teve um período de pauta verde, a correção do FGTS correção também, do FGTS, a sede judicial contra jornalistas, Sim. Né? Aquela decisão também foi recente agora nesse semestre. E a desqualificação, né? A proibição de desqualificação de vítima de crimes contra a mulher, crimes sexuais, violência contra a mulher, também um julgamento muito importante. E o perfilamento, que a gente falou tanto aqui, né? Sim, perfilamento racial. A abordagem policial motivada por questões cor, de raça, né? raça, Não pode acontecer. Então, foram julgamentos importantes aí nesse semestre e alguns no final aí de 2023, no começo da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso. Perfeito. Agora vamos falar um outro destaque dessa semana também, foi a audiência de conciliação promovida aqui no Supremo, mediada ali pelo ministro Luiz Fux, Sim. Com representantes do governo do estado do Rio Grande do Sul, para discutir, e o governo, né? Para discutir federal. A questão da dívida do estado, em razão até das enchentes, né? Estado de calamidade. A gente estava conversando agora há pouco aqui com a Gia, estava conversando com a Gia, ela estava até lembrando, né, que esse é um processo antigo, na verdade, né? Uma Acho que ele chegou em 2013, salvo engano. Ele é bem antigo já, tratando da dívida do Estado. Acho que todos os estados devem ter a sua ação civil originária aqui no Supremo, tratando questão de dívida, né, discutindo, enfim. E essa do Rio Grande do Sul já tinha bastante tempo. Mas agora, com as enchentes, chegou um pedido, principalmente da OAB do Rio Grande do Sul, pedido recente, pedindo para zerar a dívida, né? Um perdão dessa dívida, na verdade, por conta da calamidade que houve no Estado, a necessidade de, para recuperar o Estado, vai gastar tempo e muitos recursos, e o Estado precisa. E o problema é que o Estado do Rio Grande do Sul ele já estava em déficit em relação ao orçamento. Então, já havia ali uma intenção de fazer um ajuste num contrato que previa pagamentos de prestações mensais por 360 meses. E com a tragédia do Rio Grande do Sul, se já não havia dinheiro para investimento, agora você não tem que investir, você tem que reconstruir. E aí uma série de direitos da população podem ficar prejudicados, né? Esse é o argumento que a OAB trouxe mais recentemente, quanto à dignidade da pessoa humana, né? Como é que o Estado vai dar conta de pagar essa dívida e ainda assim ter que investir para reconstruir cidades. E aí o ministro Luiz Fux determinou a realização de uma audiência de conciliação com representantes do Estado e outras autoridades. Uma proposta, né? O governo trouxe uma proposta, vamos falar um pouquinho de 680 milhões... em compensação financeira devido ao Estado pela perda da arrecadação do ICMS, que é um ponto bem questionado. Exatamente. E também 4 bilhões e meio que foi para a liberação de precatórios, né? Os precatórios que foram, seriam para ser recebidos em 2025, expedidos pela Justiça Federal, Estadual e Justiça do Trabalho, serão antecipados já para poder. Não houve ainda nada. Por enquanto já tivemos essa sinalização, né? Que já são pontos benéficos para o Estado no sentido da antecipação de liberação de recursos e compensação tributária. E o ministro Luiz Fux, né, ao homologar essa proposta, né, falou do estado de exceção, do momento de exceção. Realmente é um momento muito diferenciado, na verdade, né, que tá se passando. Então, são necessárias medidas realmente diferenciadas, extraordinárias. Sim, né? Então, sim. E já tem uma nova audiência prevista para o segundo semestre. Exatamente, marcou uma nova audiência para o segundo semestre. E a gente vai acompanhar isso. E a gente vai acompanhar aqui com certeza. Agora sim, vamos para o nosso julgamento do plenário, que deu o que falar essa semana, que o Supremo definiu a quantidade para diferenciar, que de fato é isso, a decisão é essa, né? Definiu a quantidade para diferenciar o usuário
do traficante de maconha, que fique claro aqui, né? Não vamos falar de droga de forma ampliada, a gente está falando de maconha, caso específico. Isso. E o caso concreto que trouxe esse recurso aqui para o Supremo era exatamente posse de maconha. Uma pessoa condenada, presa, na sua cela foi pega com 3 gramas de maconha. Sim. Né? E isso aí, foi na penitenciária de Diadema. São Paulo, né? São Paulo. E aí a defesa, então, acionou a justiça pedindo a absolvição, né, do preso e alegando e pedindo que fosse declarada a inconstitucionalidade desse artigo da Lei 11.343, que é a nova lei de drogas, que trata exatamente da posse e porte de maconha, de drogas, na verdade, né? O artigo fala em drogas. Isso. E aí, então, o caso chegou aqui, começou a ser julgado já tem um bom tempo, 2015, não é isso, Gi? Começou o julgamento. Tempo, isso mesmo. Vence, porque é um tema que é complicado, é complexo. Vários pedidos de vista, inclusive. Ou seja, esse tempo foi importante para amadurecimento do tema, né? Em relação não só aos próprios ministros, quanto à discussão em si, né? O ministro Fux sinalizou como é difícil, né? Lidar com uma questão tão técnica e até que ponto, né? Ele se questionando como juiz, ele poderia, na verdade, decidir a partir de critérios mais técnicos que não têm relação com o conhecimento jurídico. E esse período é importante, foi importante, inclusive, para... Foi amadurecendo, né? Houve uma discussão social, né? Exatamente. Sim, a sociedade se envolveu. O relator, na verdade, que é o ministro Gilmar Mendes, inclusive, já do voto de lá, já teve alterou assim, trouxe algumas Ele falava em drogas no começo, já acompanhou o novo pensamento, que seria, então, maconha, o tema, né? Foi um tema muito debatido em plenário, né? Foi bastante, muita discussão. E o grande destaque, né, Maurinho, assim, isso era considerado crime pela lei 11.343 de 2006, mas não tinha uma pena privativa de liberdade, tinha apenas uma pena restritiva de direitos, que é a prestação de serviços à comunidade, e outras que seriam medidas mais administrativas, que é a advertência sobre o uso das drogas e o comparecimento a algum curso, falando também... Educativo, né? Cursos educativos. Então, com essa despenalização, que ficou muito clara, né, a partir do momento em que o próprio Congresso Nacional retirou penas que antes, na lei anterior, tinha uma pena mesmo de detenção para o artigo 28, que é onde está o usuário. Então, a gente precisa deixar claro que essa decisão do Supremo vem já na linha do que já estava sendo feito pelo Congresso Nacional. Esse é um ponto. O outro ponto é que não se trata de legalização de drogas, né? Legalizar significa permitir e regulamentar. E não há essa legislação, o Supremo nem pode tratar sobre isso, porque isso é no âmbito está dentro da alçada do Congresso Nacional, em poderes executivos e legislativos. O ministro Roberto Barroso várias vezes fala, né, que assim, continua sendo um ato ilícito. Exatamente. Que não tem mais natureza penal. Mas é ilícito. É ilícito. Não se pode continua sendo ilegal, continua sendo ilícito, né? Agora, o que nós temos são mudou-se o tratamento, né? Isso estava sendo tratado pelo direito penal com a imposição e, consequentemente, estava gerando, né, em razão do que se teve nos presídios. Muitas pessoas, a lotação dos presídios se deu muito por conta dessa variação subjetiva na apreciação se configura tráfico ou usuário. A pena do tráfico é muito mais alta, não se tocou no tráfico aqui no julgamento do Supremo Tribunal Federal, tráfico continua sendo crime, vender drogas é crime e a pena é alta, né? Então, assim, muitos delegados, membros do Ministério Público e até juízes ficavam de uma maneira muito subjetiva a avaliação daquela quantidade de droga, sem saber se iria caracterizar uma situação de uso ou de tráfico. Então, a decisão do Supremo, além de trazer esses pontos importantes, ela deixa claro que existe uma presunção, né, de gramas que vai diferenciar uma conduta da outra. Então, foi estabelecido ali como voto médio 40 gramas. Então, quem estiver portando 40 gramas ou até 6 plantas fêmeas, a princípio, será... Se essa for a única prova... Se essa for a única prova, o único elemento, ele vai ser ali classificado, considerado como usuário.
Se for acima disso, a princípio também ele será considerado traficante. É claro que circunstâncias concretas, né, se, por exemplo, foi encontrado balança de precisão, cápsulas próprias para acondicionamento de droga, anotações em caderno, enfim, aquelas situações que normalmente estão ligadas à traficância, mesmo sendo encontrado com uma quantidade menor de droga, poderá, inclusive, responder por tráfico de drogas. Eu achei interessante esse ponto, porque ele não tira o poder do juiz de analisar o caso concreto. Certo. Continua, ou seja, a pessoa... Porque o traficante, 40, então eu vou ganhar com 35 gramas. Sim. Com a minha balancinha. Cada vez eu vou lá e pego 35 para vender. Não é a quantidade. O juiz vai poder analisar se naquele caso tem outros indícios. E da mesma forma, a tese aprovada, a gente vai falar logo a seguir, se for pego com um pouco a mais, não necessariamente é um traficante. Então, assim, você não tira do juiz a capacidade de analisar o caso concreto e definir. Ele vai ter que fundamentar, né? Isso é importante. Sim. Por um lado ou por outro, ele tem que deixar muito claro por que ele considerou uma pessoa com uma quantidade menor como traficante ou com uma quantidade maior como não traficante. Ele vai ter que fundamentar e explicar. Tá, isso aí, na verdade, foi definido um parâmetro, né? Um critério mínimo ali de avaliação. Só que é uma presunção relativa, como a gente está dizendo aqui, ó. Presunção relativa, a gente vai olhar objetivamente em relação à quantidade de gramas, né? 40 gramas até usuário. 40 gramas usuário. Acima disso, traficante. Então, é uma presunção relativa. Relativa porque outras situações, a depender ali do caso concreto, poderão indicar que quantidades menores ou maiores também podem caracterizar essas situações diversas. E é interessante lembrar, o ministro Alexandre trouxe dados, citados por vários ministros, que ele fala que 70%, se não me falha a memória, dos casos de pessoas condenadas portavam quantidades baixas. Sim. E baseados só na quantidade. Certo. Então, assim, a pena, a pessoa foi condenada com uma quantidade X de maconha. E aí fica arbítrio. Então, agora, se for essa a única prova, a única evidência é a quantidade de droga, então, até 40 é usuário, acima disso é traficante. Tá certo. Agora, vamos destrinchar um pouquinho. É usuário, beleza. Até 40 gramas é usuário. Vamos dar um exemplo prático para a gente entender. Pode, não pode? Quer dizer, é um ato ilícito, é ilegal, mas acontece e, enfim, vai acontecer. Nada deve mudar em relação a isso. Que esse consumo não pode ser feito em público, né? Exato. Isso, não pode ser feito em público. Isso é importante. Vamos passar então ponto a ponto. Vamos, aí a pessoa foi pega, vamos lá, vamos fazer uma situação hipotética. Foi pega, tá, o policial ali abordou. Eu quero saber, essa pessoa é levada para a delegacia ou não é? Esse critério ali de 40 gramas já é avaliado na hora? Quer dizer, o policial tem que andar com a balancinha ou não? Exatamente, não é isso, né, Não tem como ser assim, porque é difícil, né, gente? Então, assim, vai para a delegacia. Tem que ir. Por enquanto, a droga tem que ser apreendida. Ela tem que ser apreendida. Mesmo que esteja dentro de 40 gramas, né? Tem que ser apreendida, porque não dá para circular com droga. Ainda é um ato ilícito, né? Um ilícito administrativo. Se apreende a droga. Apreende a droga e a pessoa vai para a delegacia. Agora, deixando claro que isso é temporário, até que o CNJ venha a regulamentar como isso deve ser feito. Inclusive, tirando da justiça penal. Porque, por enquanto, vai ser levado a uma delegacia e é um juiz da área penal, da área criminal, quem vai continuar analisando e aplicando as sanções, mesmo que administrativas. Atualmente, são os juizados especiais, porque já era considerado um crime de menor potencial ofensivo, né? Uma conduta de menor potencial ofensivo. Então, assim, até que tudo seja reestruturado, né? Isso precisa acontecer de alguma forma, né? A partir da decisão do Supremo, da publicação da ata, já começa a valer, a gente já tem que ter um esquema para como vai funcionar. E é isso que o Maurício Nesse falou. primeiro momento será assim. Será? É uma dúvida que a imprensa tem tido muito, né? Pessoas têm procurado o Supremo, então é isso. Vamos Por retomar. enquanto, vai continuar a mesma, só que não é mais um crime com natureza penal. Tá, mas vamos continuar a nossa historinha, então? Vamos lá. Então, a pessoa chegou, foi presa, quer dizer, foi levada para a delegacia, chega lá, acontece o quê? Ela assina algum foi bom você boletim? tocar nesse assunto, que é? né? Foi presa, não é presa e tal, porque até 40 gramas, tendo só essa circunstância, não pode ter auto de prisão em flagrante, né? Porque antigamente você tinha um termo circunstanciado, já não tinha prisão em flagrante por conta de ser crime de menor potencial ofensivo com base no entendimento anterior. E aí assinava um termo de compromisso para comparecer em juizado e receber aquelas medidas. Agora,
a prisão continua sem poder, até porque deixou de ser crime, Uhum. e ele vai, então, ali documentar por meio de um termo circunstanciado, que é o procedimento atualmente. Esse termo circunstanciado vai sair de lá notificado a comparecer numa audiência em que serão tomadas as medidas administrativas. Ele não vai poder ter nenhum efeito penal, então isso não significa dizer que não gerará antecedentes criminais, não será considerado, né, na hipótese Continua de réu primário. reincidência, réu primário, não tem suspensão de direitos políticos. Então, já que a gente está falando que ele não foi preso, ele foi apenas conduzido à delegacia, dá pra gente, assim, concluir que ele não pode ser algemado? Se não oferecer perigo nenhum, okay. Resistência nenhuma, porque se ele oferecer algum tipo de resistência, ele pode até ser enquadrado em uma outra... Aí já é outra situação. Um outro crime e tal. Então, a princípio, assim, nessas situações, como nem é crime, fica meio sem sentido poder efetuar qualquer tipo de cerceamento de liberdade, colocar ali as algemas. Tá, assina, vai ser conduzido, então, vamos reforçar, depois que ele assinou esse termo, ele é liberado. Isso, e aí vai ter uma audiência, por enquanto, no Juizado Especial Criminal, para ele ser advertido ou estabelecer... se vai participar desse programa não educacional. Não vai poder mais aplicar prestação de serviços à comunidade. Isso é bom que foi o único que saiu do artigo, né? Exatamente, eles deram a interpretação conforme, entendendo que esse não pode ser aplicado, porque a gente tem pena privativa de liberdade, tem as restritivas de direito e tem pena de multa. Então, a prestação de serviços à comunidade é um tipo de pena restritiva de direito. Como não é crime, não pode aplicar essa medida, né? Então, fica nesse... Agora, se pegou ali com até 40 gramas, mas tem circunstâncias de tráfico, ele vai ser autuado como flagrante de tráfico. Aí ele vai ter auto de prisão em flagrante, vai ficar preso, ser submetido à audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz vai realmente verificar ali se foi o caso ou não, porque o próprio delegado já terá que ter justificado a classificação de tráfico, tendo em vista a pequena quantidade de droga. E lá o juiz, né, ele vai verificar exatamente se realmente as circunstâncias do tráfico restaram configuradas. Se estiverem configuradas, ele vai continuar preso. Ele segue preso e vai responder a uma ação penal por crime de tráfico. Posso ler a tese? Vamos em frente. 5 pontos, mas assim, mas é muito importante. E aí eu vou lendo e agir Tá. fazendo comentários para a gente deixar bem claro. Bora lá. As teses foram: primeiro ponto, não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela, e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Isso a gente acabou de falar. Né? Bem direitinho, ou seja, não é um ilícito penal, né? Não pode aplicar aquela pena de serviços à comunidade. Não pode. Né? E não tem nenhuma consequência penal de reincidência, né? Continua primário, etc. E fica com essa obrigação aí de que são medidas que não vão cercear a liberdade em nenhum momento. Perfeito. Item 2. As sanções estabelecidas nos incisos 1 e 3, que são essa advertência e a medida educativa, serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta. Sim. Você acabou de falar isso agora. Explicou isso aí. Item 3, acho importante. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância, que você, né, refrisou bem, Ale, notificará o autor do fato para comparecer em juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ, que a gente explicou que o CNJ vai ter que regulamentar até lá, né, até que o CNJ delibere a respeito. A competência para julgar as condutas do artigo 28 da Lei 11.343 será dos juizados especiais criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença. Isso. A gente também já deixou claro aqui, né, sobre isso. Só deixando claro, essa parte que é importante, segundo a sistemática atual, é isso. Enquanto o CNJ não regulamentar... É por essa razão que continua ainda nos juizados especiais. Que foram as perguntas da lei. Continua indo para o delegado. Eu fiz aqui esse papel de desentendida, porque eu acho que é a dúvida da maioria das pessoas, né? Da gente, vamos lá, passo a passo. Agora eu posso ir para a rua, fumar e não vai acontecer nada. Tem que frisar. Deixar claro, você vai ser apreendida a droga, você vai ser levado para a delegacia. Então, muito importante realmente o que você ressaltou, Ale. O item 4. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343,
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. Sim. Outro ponto importante, né, Gi? Muito importante. São 40 gramas até que se diga ao contrário, até que o Congresso legisle, aceitando essa quantidade, mudando, tirando, enfim. Exatamente. Cabe ao Congresso decidir. Até lá... porque é uma tarefa do legislador, né, exatamente se entender que essa matéria precisa ser tratada de uma outra forma. O legislador havia expressado e sinalizado essa direção por conta da despenalização que foi feita já quando houve a edição da lei em 2006. E aí eles não fixaram prazo, inclusive, né? Não, discutiram o prazo, inclusive, São no plenário 40 gramas e tal, até que o Congresso trate do assunto. Item 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite assim estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, circunstâncias da apreensão, variedade de substâncias apreendidas, apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais, aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes. Sim. Isso que a gente explicou, né? Quer dizer, é uma presunção, sim, mas que leva em conta outros fatores que terão que ser explicados pelo juiz. Né? Essas circunstâncias, elas já estão previstas na legislação, lá no parágrafo 2º, né, do artigo 28, e elas já direcionam, né, o tratamento dessa situação perante as autoridades. Mas agora, com a quantidade, e isso torna bem mais objetivo e faz com que esse tratamento ele seja aplicado para pessoas independentemente da condição social, do nível de instrução, porque uma coisa que ficou muito relatada ali pelos ministros era o tratamento desigual, o tratamento diferenciado, né, entre pessoas negras, pobres que moram em periferia e outras pessoas de classe média, média alta, pessoas que moram em bairros nobres e que têm um nível alto de escolarização. E às vezes com a mesma quantidade, numa região era tratado como tráfico, na outra tratado como usuário. Então, essas circunstâncias do caso concreto, elas são importantes junto com essa análise da presunção relativa, né, de 40 gramas. Item 6. Nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar no auto de prisão em flagrante justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários. Isso que eu tenho frisado, que a gente tem frisado. Vai ter que justificar muito bem. A quantidade é um parâmetro, mas outros fatores foram encontrados, então tem que ser isso minudentemente, detalhadamente explicado para fundamentar a eventual decisão. O item 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores a fixadas no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio. De novo, o juiz vai ter que analisar os outros fatores e justificar. Se for 40 gramas, a princípio fica como usuário. Acima disso, aí tem que ver caso a caso. Realmente. Agora, o item 8 já fala: a apreensão de quantidades superiores aos limites fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. Ou seja, pode ser que tenha um pouco a mais, mas o juiz entenda que ali mas ali não tem nenhum outro item. A defesa consegue trazer, né, por exemplo, internações, demonstrando que é uma pessoa usuária de droga, situações, laudos, por exemplo, de médico, né, de psiquiatra, um acompanhamento de psicólogo. A própria situação, ele está longe das chamadas bocas de fumo, como se falava muito, não tem nenhum elemento, ou seja, não consigo de nenhuma outra forma dizer que ele é um traficante. Não tem nenhum antecedente assim, de tráfico de drogas, né, que isso também acaba então, pode sendo ser fatores. Uma quantidade um pouco maior, claro, não vamos falar que em quantidades muito superiores. A gente volta a falar que é um parâmetro, né? Sim, é um parâmetro, exatamente. E uma coisa, acho que para a gente fechar, os ministros fizeram muita questão de realçar que é um tema que tem que ser tratado muito mais na área de saúde pública do que na área de segurança pública. Então, assim, fizeram mesmo sugestões de que se criar políticas, né, públicas para combater
O ministro Dias Toffoli trouxe o exemplo da campanha contra o tabaco, contra o tabagismo, contra o cigarro, que funcionou questão, muito né, bem. Que eles discutiram do descontingenciamento que está ali nos Sim, votos, sim, não está na importante. tese, mas eles falaram ali no julgamento da importância de uma atuação conjunta, Ministério da Saúde, Secretaria de Segurança Pública, Defensoria Pública, enfim, todos os atores ali envolvidos nessa questão relacionada à política de drogas darem o devido tratamento a partir dessa decisão do STF. Eu acho que é isso. É isso. Mais um julgamento aí emblemático, Muito importantíssimo. Para ali, fechar com o chave de ouro. semestre, né? É isso. E o que a gente pode esperar? A gente sabe que o judiciário entra todo em recesso agora, a partir do dia? Dia 1º de julho começa. E aí vão... Os prazos estão suspensos já a partir do dia 2. No dia 1º vai ter uma sessão administrativa. Isso. Essa sessão administrativa ela vai ali realmente, oficialmente, encerrar ali o semestre judiciário. E eu acredito que também alguns números deverão ser trazidos pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse período de julho e janeiro são períodos de férias que está previsto na legislação, né? E os ministros, o Supremo Tribunal Federal, ele acaba funcionando em regime de plantão, o que significa dizer que não vai fechar a porta, não é isso. Os julgamentos eles ficam ali suspensos, os prazos processuais ficam suspensos, mas os casos urgentes serão apreciados, serão decididos ou pelo presidente do STF ou pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que vão se revezar nesse período de todo mês de julho. O ministro Edson Fachin, que é o atual vice-presidente, vai responder pela presidência do dia 1º até o dia 15, e do dia 16 ao dia 31 volta, então, o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu acho muito interessante essa coisa, a gente sempre deixar claro que o judiciário não para, os pedidos urgentes que vierem, habeas corpus, pessoa presa, pedidos de liminarem, mesmo em ações diretas, mas que seja um tema que esteja para acontecer alguma coisa ali muito urgente, tudo isso é decidido. Seja pela presidência, seja ainda tem ministros que disseram que vão seguir trabalhando nesse recesso. O ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, André Mendonça e Dias Toffoli vão continuar trabalhando no seu acervo, eles têm no gabinete, e aí eventualmente... Muitos ministros fazem isso, né? Mesmo durante férias, eles não ficam ali ainda apreciando. Então, chegando qualquer pedido urgente, o judiciário vai estar ativo, vai estar atuando. Aí, nesse caso, inclusive, as decisões ou vai ser dada pelo presidente ou pelo vice, como a gente acabou de mencionar. E, posteriormente, é feita a distribuição, né? Dos processos novos que chegarem. Exatamente, dos processos novos. Tá certo. O recesso acaba que dia? Dia 31. Dia 1º de agosto, voltamos às atividades judiciárias. E primeira sessão plenária nessa semana. Isso quer dizer que o nosso podcast volta nessa mesma semana. A primeira semana de agosto nós estamos aqui. É isso, Tendo sessão, tem podcast. Com certeza. Imagina. Vamos lá. Muito obrigada pela sua companhia. Quero dizer, a gente volta em agosto, como você viu. A gente te espera até lá. Se você quiser interagir com a gente, manda seu e-mail para o podcast@stf.jus.br. E é isso. Quem sabe você vai ter um tempinho a mais aí para rever. Os episódios anteriores estão todos salvos no Spotify, no canal do STF no YouTube e na sua plataforma de áudio preferida. Mais uma vez, obrigada e até a próxima. Obrigado, Ale. Obrigado, Gia. Até a próxima. Você até o semestre que vem. Até a próxima. E não some não. Fica por aqui. Quero te ver ainda. Boa.